Olá, pessoal. Meu nome é Darlan da Rocha, sou antropólogo e hoje a gente tem o prazer de receber aqui Ana Rodrigues, né, mestra do coco do Quilombo de Ipiranga, que fica também no litoral sul da Paraíba. E, enfim, não vou apresentar muito sobre ela. Eu peço que, na verdade, Ana já se apresente. Fique bem à vontade, Ana. Boa tarde a todos que estão assistindo essa conversa, né? E aí já vou começar com um pouco, né? Eu vi rosa amarela. Eu vi a dona da casa, eu vi os cabelos dela. Eu vi rosa amarela. Eu vi a dona da casa, eu vi os cabelos dela. Então, boa tarde novamente, né? Sou Ana Lúcia, já fui muitos tipos de Ana, né? Já fui Ana do PT, Ana da CPT, Ana dos Sem Terra, né? E hoje sou Ana do Coco, né? Mestra Ana do Coco, como sou conhecida, né? Moro aqui no Quilombo do Ipiranga, já há 59 anos, sou filha da mestra Dona Lenita, e, e, e amiga de tantos mestres que vieram primeiro do que eu aqui, que me ensinaram tudo que eu sei hoje, né? Sou artesã de biojoias, sou guia do Museu Quilombola, sou professora aposentada aqui da comunidade, e estamos aqui nesse quilombo, né? Levando a nossa cultura à frente. Temos a festa do coco na comunidade já há 10 anos, né? 11 anos entrou agora, né? E estamos aqui para fortalecer essa cultura, fortalecer esse povo negro, esse quilombo, e estou por aqui à disposição de vocês. Ótimo, Ana. Muito obrigado pelo aceitar, né? A gente fazer essa conversa um pouco. E o tema aqui é sempre a gente trabalhar com patrimônio e território, né? A gente conhecer um pouco essas manifestações. Eu acho que o Quilombo de Ipiranga, o histórico de vocês, tem tudo a ver com isso, né? A festa do coco, quando Uhum. você vai narrando a história, ela tem muita proximidade também com a luta pela terra. Então, eu vou começar por aí. Se você puder já apresentar um pouco esse trajeto, nessa trajetória aí, da sua família, da festa do coco, para a gente começar a nossa conversa. Sim, então, aos meus 11 anos de idade, quase 12, né, eu fui levada para o Rio de Janeiro para estudar lá, né, aqui os estudos eram muito precários, a gente tinha que... Gente, por favor, a gente tinha que ir para o Conde, né? Lá no Conde a gente não era muito bem recebido, né? A gente era taxado dos negros, dos fedorentos, dos macacos, né? Então a gente não gostava muito de estudar na cidade, como a gente chamava, né? Então a gente fui levada para o Rio de Janeiro com o meu tio para estudar e voltei aos 18 anos de idade, né? E quando eu cheguei aqui já estava estourando a luta de terra de Guruji 1, né? Que aqui tem Guruji 1 e Guruji 2. E a minha mãe, uma das fundadoras da Pastoral da Terra, né, já levava a gente para essas lutas, né? O Ipiranga sempre tivemos o título de posse, né, das terras, a gente nunca teve problemas assim, entre aspas, né, com as terras, foram adquiridas a muito custo, com muito suor, mas todo mundo tinha seu título de posse. Então a gente ia sempre em apoio às lutas do Guruji, fomos para as lutas de Tambaba, de Guruji 2, de muitos rios, Abiaí, Subaúma, Árvore Alta, Sede Velha, tudo aqui no litoral sul, né? Fora as lutas do Agreste, do Brejo, do Sertão. Então, eu comecei aí com a minha mãe para a luta de Guruji e tomei gosto por isso, né? E aí depois vieram as lutas de Guruji 2, onde houve o assassinato do companheiro Zé de Lela, e 3 meses depois da companheira Bila, que era minha prima, né? E aí eu fui convidada nesse período, né? 2 dias depois do enterro dela, para trabalhar na Pastoral da Terra como secretária, né? E passei 10 anos como secretária da Pastoral da Terra. E além de
trabalhar como secretária, nos finais de semana eu ia para os acampamentos para brincar com as crianças, para dar aula para as crianças, né? Para acompanhar um pouco da luta dos companheiros, e o Coco de Roda também ia para fazer esse entretenimento diante de tanta tristeza daquele povo, né, naquela luta, acampado dentro dos matos, né? E aí o Coco ia como alegria para esse povo, né? E aí já fui me enganjando nessa questão, tanto da luta como da cultura, né? Então elas andavam juntas. Então era mais ou menos isso. E antes, Ana, de você participar, o coco já existia. Sim, sim, já existia. Já estava assim, estava adormecido nessa época, né? Porque já tinha morrido o seu Zé Cocó, seu Zé Maria, Luiz de França, tinha morrido já Joana Calista, só tinha alguns. Zé Maria foi um dos últimos que morreram, né? Morreu, mas a maioria, a grande maioria dos mestres e mestras já tinham falecido e o coco estava meio que esquecido, né? Ninguém brincava, né? E aí essa luta fez com que essa cultura surgisse novamente e as pessoas tomassem conhecimento, os jovens, as crianças, de que existia essa cultura nesses lugares aqui, né? E aí foi através da luta que o coco ressurge, né? Hum. Isso em 70, 80, 82, 83. Certo. Então, mas vocês não têm nenhuma ideia de quando começa esse coco, né? Ou tem alguma Sim. data, como foi como é que Não, como era que era antigamente, né? Se tem diferença sim. também da brincadeira antigamente para de hoje em dia. Sim, porque minha tia conta que o meu avô brincava, né? Eu não sei se meus bisavós brincavam lá em Mituaçu, né? Meu avô era de Mituaçu, do quilombo de Mituaçu. Eu não sei se eles brincavam lá, né? Mas essa cultura já vinha de muito tempo mesmo, né? E elas contam que eram 3 dias de festa quando começavam, né? Por ser uma festa Natal, Ano, é, São João, né? Então eram feitos de tempos em tempos. Então eles aproveitavam, fazia 2, 3 dias de festa, né? Era cocos e mais cocos. E o povo ia escutando de longe o som do zabumba, iam chegando, né? Paratibe, Mituaçu, né? Paripe, vinha várias localidades se juntavam e a festa rendia, viu? O som do bombo é forte, né? Porque é uma região até extensa, né? Para vir, para ouvir, para trazer esse pessoal. Isso. Para quem não conhece a região, né? Para ter uma ideia, né? Tem Paratibe, as pessoas As pessoas escutavam em Paratibe, né? João Pessoa já, né? que é outro município já, né? Então são lugares com alguns quilômetros de distância, então só o bombo, ele é muito forte, né? A pancada. E eu não sei se mexe só com o som ou se mexe também com outras forças, né? Durante o tempo que a gente tem conversado, o pessoal sempre narra que o bombo ele traz outras energias também, né? Eu ia te perguntar, que não é só o bombo, né, Ana? Vocês tocam com três instrumentos base, né? Você tem o bombo, tem a caixa Sim. e o O ganzá, não é isso? bombo, a caixa e o ganzá, né? E pode falar um pouco O de ganzá. como é desses instrumentos, né? Onde é que são feitos, como é que eram feitos, se vocês já compram ou se na verdade vocês produzem. Hum. Antigamente, quando eu tive os primeiros contatos com o coco de roda, a gente não tinha os instrumentos, né? O instrumento que eu conheci nessa época era a lata de querosene, o óleo de comida era vendido em latas, né? Que tinha o formato do ganzá de hoje, aquele ganzá feito não sei nem como é o nome daquele negócio lá, mas alumínio, né? E antigamente era a lata do óleo com sementes dentro, né? E o bombo e a caixa era as latas de querosene, só mudava o toque, né?
mas eram feitos com ele, porque a gente não tinha os instrumentos, né? Papai Luiz, que era o mestre Luiz de França, tinha um bombo, e a gente pegava esse bombo emprestado, esse bombo virava andarilho com o povo, né, que tocava, que brincava. E aí depois a gente descobriu alguns mestres que faziam, como a gente foi, o primeiro bombo da gente foi lá de Forte Velho, né, seu Roque, que fez para a gente. Depois descobrimos que tinha um mestre que fazia em Itambé, Pernambuco, a gente foi bater lá para encomendar os instrumentos, né, mas são instrumentos feitos artesanalmente, né, agora para nós receber uma caixa e um bombo que foi feito, né, com o bojo da Macaíba, né, e estamos esperando só a oportunidade de inaugurar esses bombos, batizar e inaugurar, mas eles são feitos artesanalmente, né, os primeiros bombos que se conhece era feito da Macaíba, com a corda de agave, né, com o couro, um lado era couro de cabra, o outro lado o couro de bode, porque dizia que os sons eram diferentes, né, um mais grave e outro mais agudo. Hoje acredito que não tem mais esse cuidado, né, é colocado os couros, é comprado até em grande escala, ninguém sabe o que é bode e o que é cabra, é colocado a gente não tem mais esse cuidado de botar o couro da cabra e o couro de bode, mas o som é incrível, é emocionante e é cativante, viu? Essa Macaíba é daí, da região. É do território de vocês. Tá mudo de novo, Darlan. Ah, meu Deus. Oi, tá me ouvindo? Não? Está me ouvindo? Continua mudo. Não sei o que é, meu Deus. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi. Ó, peraí, deixa eu. Tá me ouvindo? Vindo. Ah, tá me ouvindo. Pronto. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se incomoda em algum momento quando você estiver falando? Quando você estiver falando. Não. E agora? E agora, tá me ouvindo? Não? Oi, Ana. Oi, oi, oi. Não? Oi, oi, oi. Oi, agora sim. Estranho. Eu não faço nada aqui. Ó, se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui, em algum momento que você estiver falando, tá tudo bem? Oi. Oi, Tá me ouvindo? sim. Ah, ótimo. Oh, Não, eu vou deixar assim, eu não vou mexer em nada. Mas aí é bom porque pelo menos é na hora que eu vou perguntar, tem tá. como editar depois, né? É, Uhum. sim. Então, Ana, sobre essa, você está falando aí do couro, da macaíba, né? O couro de cabra, couro de bode. E aí eu vou te perguntar o seguinte: esse Hum. material vocês conseguem ou Hum. conseguiam, né? Aí no território de vocês, nas comunidades vizinhas, como é que vocês fazem para conseguir tanto a macaíba como esse couro? Então, a gente encomenda o instrumento, né? E a gente diz, olha, eu queria um bojo de Macaíba. Então, quem produz, ele entrega para a gente do jeito que a gente pediu, né? Já tivemos oficina aqui na comunidade, né? Mas a gente não aprendeu muito como era que lidava com aquilo. Tem um menino ali que ele ainda tentou fazer uns, mas não da Macaíba, né? Ele fez com outro materiais, né? Mas tem mestre que manda muito bem nesses instrumentos, viu? Muito bem. E tem E outras além, coisinhas. Tem outros truquezinhos que se coloca nesses bombos para eles ficar, como eles chamam, envenenado, que a gente não pode estar dizendo a todo mundo, né? Mas
uns truquezinhos que se coloca também, a gente pede, coloque isso e isso no bombo. E são coisas que ficam escondidinhas lá dentro e os bombos ficam virados. Esses últimos agora que a gente fez, a gente colocou. E ficou virado, ficou envenenado. Tá virado, viu? Tá envenenado. Ana, me diz uma coisa, essas, além do coco, vocês também têm outros patrimônios, né? Aí na comunidade, Sim. né? Vocês têm o museu étnico, tem a questão das rotas turísticas, tem as biojoias que você já falou. Você pode falar um pouco dessa história também, né? Como é que começou o coco e foi criando todos esses equipamentos, digamos assim, né? Todos essas outras referências culturais do Quilombo? Então, a gente tem, além do coco de roda, porque a gente considera o coco de roda como o carro-mestre desse quilombo, né? Não é à toa que o nosso quilombo era um quilombo desconhecido. A gente se identificava muito como Guruji, né? Por Guruji ser central, ter um asfalto, onde todo mundo passava, todo mundo via, e o Ipiranga era um local escondidinho, né? Então, quando as pessoas perguntavam onde vocês moram, a gente mesmo se identificava em Guruji, a gente mora em Guruji. Então, é muito comum, quando a gente vai para as apresentações, as pessoas dizer é o coco de roda do Guruji. Eu costumo dizer que eu só trabalho para Guruji. Mas eu não ligo muito porque os componentes do grupo são dos dois lugares, né? Guruji e Ipiranga. E a gente, depois dessa questão do autorreconhecimento, a gente passou a se identificar como Ipiranga. Então, o coco de roda, ele trouxe essa visibilidade para o quilombo, né? Então, a partir daí, a gente começou a ser reconhecido como Ipiranga, né? E aí veio o projeto das casas populares para a comunidade, e junto a essas casas veio também uma ordem para que a gente derrubasse todas as casas de taipa por conta da incidência do barbeiro, né? E aí eu e minha mãe já tinha essa ideia de transformar essa casa que era nossa em um espaço onde as pessoas vissem como era que a gente vivia antigamente e alguns ainda vivem até hoje, né? Então, fizemos o Museu Quilombola. Junto ao museu veio a trilha ecológica, né? E aí a gente ficou com o museu, ficou com o coco, a festa do coco, o Museu Quilombola, trilha ecológica e as biojoias também, que é um patrimônio também do Quilombo do Ipiranga, né? Então são atrativos que as pessoas que vêm aqui, eles gostam muito de ver, né? Tudo isso. Então, quando a gente junta tudo isso num espaço só, fica muita coisa bonita para as pessoas virem olhar, né? E antigamente era só o coco, uma vez por mês. Depois a gente começou não, tá pouco, vamos achar mais coisas, né? E criamos também o Festival Gastronômico Quilombola, que a gente pretende retomar. Assim que terminar o novo espaço do coco, a gente pretende retomar isso, que é muito bom, deu muito certo, e tem que continuar, né? Então, são patrimônios, né? Você já falou várias coisas aí, várias questões eu tenho para fazer, mas vamos começar por partes, né? Você já falou um pouco da Festa do Coco, já deu essa ideia aí do museu, né? Do barro, do barbeiro também, e dessa retomada aí da história. E você falou algo das biojoias. Você pode explicar, Ana, um pouco como é feito essas biojoias e do que é feito? Então, bio porque tem vida, né? Tudo que a gente coloca sementes que vem da natureza, então tem vida, né? E joias porque elas têm uma importância muito grande para a gente, né? Então, as biojoias a gente leva como a maioria das coisas que a gente faz. Eu até levei um carão um dia desse porque eu divulgo e não uso, né? E eu tenho tantas biojoias e agora eu estou sem nadinha. Mas a gente produz as nossas peças, principalmente com as sementes interessantes que a gente já encontra no quilombo,
nas comunidades vizinhas, nos outros quilombos, a gente já faz essa parceria com as companheiras, os companheiros de outros quilombos, né? A gente já está encontrando sementes incríveis. Então, a gente procura dar visibilidade a essas sementes, né? E a gente chama de sementes crioulas, são sementes que a gente sai pesquisando e vai encontrando e vai aprendendo a lidar com elas, porque não é fácil, né? Tratar de uma semente para que ela não apodreça, não dê fungos, não fique mofada. Então, tem todo um manuseio nessas sementes. E aí, nosso grupo era um grupo de 10 mulheres, que a gente se reunia 2, 3 vezes na semana, e aí a gente produzia uma certa quantidade de adereços, né? Colares, pulseiras, brincos. E depois esse grupo foi reduzindo por conta de algumas mulheres ter que trabalhar, porque a gente sabe que a biojoia, principalmente nessa pandemia, a gente não tinha como vender, né? Então algumas mulheres precisavam ter sua fonte sua renda, né? Então algumas foram trabalhar, mas ficou um grupo bem coeso, bem bacana, e a gente faz essas biojoias, vende a maioria pela internet. A gente faz todo ano desfile de reis e rainhas da África, onde a gente produz peças incríveis, já voltadas para esse desfile, como essa daqui que a gente fez, né? Então, dias mulheres virão, né? E aí, durante esse desfile, a gente faz a divulgação desse trabalho, né? E as peças que participaram do desfile esse ano, todas elas praticamente já foram vendidas, né? Então, foram cerca de 30 colares, entre pulseiras e brincos e tudo, e as pessoas gostam muito porque as nossas peças, além de serem peças únicas, né, a gente só faz uma peça repetida se alguém pedir, né? Eu queria um igual a esse, eu queria um igual a esse, mas com outras cores, então aí a gente faz, mas são peças únicas, e além disso, quando a gente termina de fazer a peça, a gente já batiza. A gente dá um nome, é nome de elementos da natureza, é nome de africanos ou nome de pessoas da comunidade que a gente quer homenagear, né? Então, tem essa particularidade nas peças das biojoias do ar. Peças do ar, né? Ótimo. Do ar. E, do ar. E o roteiro também turístico, né? Que tem a ver com o território de vocês. Você podia falar um pouco como é que esses limites aí, né? Eu sei que aí vocês têm algumas, alguns limites com outras comunidades, né? Com os Uhum. Tabajara, com outros quilombos Sim, também. Tem como falar um sim. pouco desse processo, dessas limitações, né? Principalmente para quem não Pois conhece. é. Aham. Então, o Quilombo do Ipiranga, ele tem uma particularidade que a maioria dos quilombolas daqui, eles tinham o chão da casa para morar, mas não tinham a terra para plantar. Então, eles começaram a plantar, a arrendar terra nas propriedades vizinhas, como a maioria do Quilombo do Ipiranga trabalha em Barra de Gramame, né? Sim. Então, começaram a fazer seus roçados e depois foi chamado pelo proprietário que queria que todo mundo abandonasse as terras, né? Porque eles queriam para fim de especulação imobiliária. E aí eles entraram numa luta, né? E hoje a maioria deles tem terra em Barra de Gramame. E o incrível, depois que foi feito o laudo antropológico, é que todos eles que trabalham hoje em Barra de Gramame, que são daqui do Ipiranga, onde eles têm seus roçados, antigamente era Ipiranga. Né? Então, o incrível é isso, né? É que antigamente o nosso território era lá exatamente onde está o roçado deles, né? Então, nossa comunidade, ela ia daqui até a Camboa do Jiqui, que hoje é território dos Tabajaras. Então, fazia a fronteira até lá. Vilagem de Jacumã era Ipiranga. Hoje, uma grande parte de Barra de Gramame é Ipiranga. Era Ipiranga antigamente, né? Então, a gente faz essa fronteira.
Então, depois de Barra de Gramame, vem o Quilombo de Mituaçu. Então, muita gente daqui tem o roçado, tia Lenira mesmo, tem o roçado dela, e atravessando o rio já é o Quilombo de Mituaçu. E meu avô era de Mituaçu, né? Então, tem essas fronteiras todinhas aqui, né? Que Paratibe também, que fica bem meio longe, mas um pouco próximo, que a gente ia a pé, o povo ia a pé para Paratibe, ia a pé para João Pessoa, para as feiras, né? Então tem essa delimitação todinha. Tem uma relação muito forte, né, na história do Quilombo do Ipiranga, né, principalmente com os Tabajara, né, até as constituições das Sim, famílias. Você tem parentes também, né, sim, que são Tabajaras. É, e, sim, me- temos. e tem essa relação também que você sempre fala do coco como essa articulação dessas comunidades, né, seja de Paratibe, Mituaçu, né, de Guruji, de Tabajara. E aí eu lembro que tinha um convite que você sempre fazia, porque agora, com essa suspensão, por conta da pandemia, as festas não estão acontecendo, obviamente, mas você fala um pouco também dessa articulação para o pessoal comercializar as suas produções, né? Tem como falar um pouco Sim, também, Ana, dessa mobilização étnica do coco? sim. Então, a do coco ela traz essas oportunidades, né? No dia da festa do coco, a gente faz o convite para os artesãos, para as pessoas que fazem comidas, as pessoas que fazem bebidas artesanais. Então, esse espaço do coco de roda, e- eu sempre tive na minha cabeça, minha mãe, que era uma oportunidade para as famílias ter um pouco da sua fonte de renda nesse dia, né? E ela funcionou muito tempo assim, né? Os tabajaras vieram algumas vezes, as mulheres do Guruji, as mães de barro do Guruji, né? A comunidade, algumas pessoas daqui de Guruji, então vinham e traziam seus produtos e vendiam e saíam satisfeitos. E eu acho que o sentido e o objetivo da festa do coco era essa, tanto dar visibilidade a essa cadeia produtiva, né, onde as mulheres eram em sua grande maioria, né, como também ser um espaço onde a gente escoasse a produção, né? Queríamos também que tivesse produtores vendendo batata, inhame, macaxeira, mas as pessoas uns tinham vergonha, outros achavam que não saíam, né? Mas houve essa articulação no início da festa do coco para que isso acontecesse, né? É muito interessante essa questão dessa territorialidade, né, com outros grupos, assim como também a questão das biojoias do ar, né, são sempre com elementos também do território, né? Sim, sim, Algo que eu acho muito fantástico é essas rotas turísticas também que você fala, né? Que os turistas vão aí para conhecer o território. Então, o próprio território, a partir das suas particularidades, você começa a mostrar o pé de um determinado pé, né? Tem algumas mensagens também no meio do caminho, né? Na caminhada até o rio. E isso é muito importante. E eu lembro de uma experiência que a gente estava andando pelo meio aí da mata e a gente viu um muro sendo construído do outro lado do rio. E aí a gente vê esse desenvolvimento de muros e você falou algo muito interessante. Não sei se você lembra, né? O que você falou quando viu o muro e também qual é o impacto que o muro tem, né? Quando a gente vai privatizando o território de vocês, né? Que é um território coletivo. Se sim, você puder falar um pouco. sim. Eu acho que o muro, ele descaracteriza o quilombo, né? A gente aqui não tinha uma cerca, não tinha nenhuma cerca, e a gente sabia exatamente onde era o terreno de seu fulano, começa aqui e termina aqui. O terreno de seu cicrano começa aqui e termina aqui. Não havia uma cerca, nada, nada, nada. E as crianças corriam soltas dentro desses sítios todos, né? Isso era roubando fruta, isso era indo para o rio tomar banho. E eu costumo dizer que até os animais sabem seus limites, né? Porque as galinhas tinham os terreiros para brincar, para conviver ali. E quando a gente chamava, vinham só as nossas, né?
quando o seu fulano chamava lá, já ia as deles. Os galos não, que são atrevidos, ia para todos os quintais, né? Mas a gente costumava dizer que até os animais sabem onde é seu território, né? Aí começaram a vender, infelizmente, né? Vendendo pedaços de terra, e havia uma dificuldade, vou vender um pedacinho, vou vender um pedacinho. E aí quem ia comprando não tinha essa mesma mentalidade que a nossa, que muro não dá segurança a ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que muro só atrapalha, devia criar pontes e não muros. Então, foram fazendo os muros e muros e muros, e hoje nós temos uma grande dificuldade no Quilombo, que é as águas das chuvas que tinham seu curso normal, que iam para os rios, hoje elas ficam empoçadas nas frentes das casas, e a gente andando com água no meio da canela. Então, a estrada virou um rio, porque as pessoas não tiveram a preocupação de deixar um espaço para essas águas escoar e ir para o seu curso, que eram os rios, né? Então, acho que esses muros têm isso, né? Tem essa função de separar as pessoas, né? Então, eu não gosto de muro. Eu fui muito relutante quando meu padrasto falou que iam murar aqui o sítio, né? E eu fui muito relutante, mas fui voto vencido, né? E aí houve algumas coisas que a gente ficou com medo, a polícia procurando pessoas que viviam em conflito com a lei, e essas pessoas entraram aqui no nosso sítio e a polícia começou a atirar para todos os lados, e depois, então, um rally de moto, de repente, e as crianças pequenininhas aqui, minhas netas, quase eram atropeladas uma vez. Então, não, vamos botar um muro. Então, mas eu não suporto muro. Ô, Ana, e por falar até de violência, né? A gente teve um momento aí do regime militar, né? A gente teve uma mobilização muito forte. Você falou da CPT, que você atuou também. E me parece que o coco sempre foi muito presente nessa mobilização, né? Quando a gente conversa com o seu Elias, né? Com outros mestres e mestres da região também, mais velhos do que, do que você, ele sempre relata alguns exemplos, né, que tinham coco e às vezes visitavam uma comunidade ou outra. Você podia contar um pouco dessa história também, da violência que foi sofrida e das festas do coco nessa época, né, algum episódio? Sim, sim, o coco teve uma grande participação, né, positiva nessas lutas de terra, que eram lutas muito violentas, né, alcancei muita violência nessas lutas, então o povo ia acampar no INCRA, né, então ia o bombo, a caixa, o ganzá, e o povo cantava, e o povo dançava, e o povo era muito divertido, né, era o momento de lazer do povo, né, diante do sofrimento, estava aquela alegria toda. Né? O povo ia acampar dentro das matas, um pouco de roda ia, estava lá, né? A gente estava, uma vez, a gente foi para um despejo, a gente soube aqui, né, que ia ser, a Pastoral da Terra avisava, olha, os companheiros de muitos rios em Alhandra vão ser despejados. Então, o que é que a gente pode fazer? De repente, se juntava 3, 4 caminhões de trabalhadores, subiam nesses caminhões e iam embora para lá. Né? E eu não esqueço nunca desse dia, para mim foi muito forte, né? Que estavam os trabalhadores, a polícia em volta dos trabalhadores, e a gente chegou, né, por dentro da mata, e chegou todo mundo de uma vez, e a polícia ficou encurralada entre os trabalhadores que estavam na luta, e a gente, né? E a gente já chegou tocando coco e cantando, e a polícia foi recuando, 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 e foram embora, né? Então, isso foi coco a noite toda, depois que a polícia saiu, e a gente... Aquilo foi muito forte, porque os trabalhadores que estavam lá quase desistindo criaram aquele fôlego, aquela força, e estão lá até hoje, né? Então, o coco sempre estava no meio dessa resistência, dessa luta, né? Então, eram momentos de sofrimento misturado com a alegria, né? O coco ia como um alento, como um recado de dizer assim, não desista que vocês não estão só, né? Então, isso para mim era muito forte, né? Era Isso é não, muito forte, é muito é muito forte. forte.
E aí você tinha falado também no início, né, sobre essa questão da violência ainda. Você tinha falado de alguns nomes, né, de Zé de Lela, de Bila, Uhum, porque a gente está falando dessas mobilizações, mas eu acho que é sempre importante falar também o que era, né? O que era que vocês estavam se sim, mobilizando. Se você puder falar um sim, pouco. sim. Então, a luta de Guruji 2, ela começou, eu não lembro o ano agora, mas acredito que 84, por aí assim, e teve um determinado momento em que um agricultor, Avelino, né, plantou um grande roçado de inhame, que inhame na época era o inhame da costa, que era um inhame muito procurado. Ele plantou um grande roçado e, em represária, o proprietário, o Zequinha, né, que mora aqui perto, ele foi com um monte de gente e destruiu esse roçado, né, de inhame. E o Buriti era o governador do estado. E aí tivemos uma audiência com ele e ele veio ver a destruição, né? Foi lá no roçado, olhou e ele disse: "Eu vou dar o dinheiro para vocês comprarem a semente e replantar o roçado." E o Zequinha e o bando dele, né, mandou um recado dizendo que a gente plantava de dia e ele destruía à noite. E aí plantamos o roçado do companheiro e fomos atucalhar para que eles não arrancassem, né? Eu lembro que isso foi eu não lembro peraí, deixa eu dizer, 29 de dezembro de 88. Minha mãe estava chegando da Europa, que a minha mãe foi dar palestra em 6 países da Europa, né, representando os agricultores, para falar sobre as lutas de terra. E fomos buscar nossa mãe no aeroporto, né? E quando ela chegou, só foi empurrar a mala e correr para onde estavam os companheiros, né? Acampados lá, esperando que os capangas fossem destruir os roçados, né? Olha o celular aí, por favor. Aí, quando a gente estava lá, uma faixa de 7h30, não lembro bem, 6h30, 7h30, era muita gente arrodeando todo o roçado, né? E a gente tudo calado, e de repente a gente escutou um barulho muito forte, né? Um tiro, e depois um grito. E a gente também ficou escutando, todo mundo calado ainda, tentando entender de onde vinha aquele tiro, aquele grito. E vem uma caminhoneta, né, nesse momento. E a caminhoneta foi parando e foi gritando: gente, é bracinho, pessoal. Venham cá, e a gente começa a correr para lá, né? E quando chegamos lá, aí ele disse: olha, acabaram de atirar em Zé de Lela, né? Mataram Zé de Lela. Então a gente se desespera todo mundo e corre para lá. Quando chegamos lá, o corpo dele ainda estava, né, dando sinal de vida, mas a cabeça toda esfacelada de um tiro de 12, né? E a família gritando, chorando, porque ele foi assassinado na frente da mulher e dos filhos, né? Então, foi um dos momentos assim mais complicados, né? E aí começamos a procurar a polícia para vir e para olhar o que tinha acontecido. Eu lembro que a primeira pessoa que chegou, né, junto ao corpo de entidades de apoio foi Dom José Maria Pires, né? E foi um alento muito grande para a gente. E quando a polícia chegou, que olhou o corpo, perguntou: é Dadai? Esse é Dadai? Aí o pessoal: não. É parente de Dadai? Que Dadai também era um dos caras que estavam na mira dos capangas, né? Então a gente acha que a polícia já sabia que isso ia acontecer, né? Então foi um dos momentos assim muito difíceis. E aí o Zequinha continuou com a prisão preventiva decretada, ele e Nino, que era um comparsa dele, né? No dia da morte, eles passaram o dia atemorizando o povo, né? Do Guruji, atirando nas portas e dizendo que naquela noite ia morrer gente, e naquele dia ia morrer gente e tal. Então, a gente atribuiu a eles as ameaças que eles faziam, né? Então, eles, com a prisão preventiva decretada e nada de serem presos, né? E aí, no dia 30 de março de 89, 3 meses depois,
os trabalhadores de Barra de Gramame e de Guruji foram ao Fórum de Alhandra para tentar saber como era que estava a situação, né? E aí, Bila era uma das pessoas que quase nunca participava desses movimentos, era sempre quieta, sempre pacata, e nesse dia ela resolveu ir, né? E eu não fui porque o marido não deixou, né? E aí lá nesse dia o advogado entrou para saber do processo, e quando ele volta para avisar, para explicar para as pessoas como era que estava, aí o Bill Mariano, que é o tio de Zequinha, ele joga uma caminhoneta S10, né, em cima dos trabalhadores. E aí foi aquela Deus nos acuda, né, muita gente atropelada, e ele com um revólver na mão, atirando nas pessoas, e depois vem pisou em cima de Bila, deu ré novamente, e ela faleceu antes de chegar no hospital, né? Foi socorrida em cima de um caminhão, não tinha ambulância, não apareceu ambulância, não apareceu polícia, a polícia veio chegar umas 2 horas depois, e aí levaram Bila, mas ela chegou no hospital já morta. E o filho da minha tia Lenira, Moacir, ele conseguiu segurar o Bill Mariano, né? E o Bill Mariano era policial, e conseguiu atirar no braço de Moacir. E Moacir gritava: segura o homem aqui, minha gente, vamos, segura o homem, me ajuda. E ele começou a bater com os braços, e Moacir foi perdendo a força por conta do tiro e soltou ele, né? Então ele conseguiu fugir. Então foram momentos de muito sofrimento. O Dadai, ele era quase todos os dias era alvo de emboscadas, né? Ele ia para a venda comprar o pão, quando voltava, atiravam nele no escuro, ele não conseguia pegar, atiravam nas portas da casa, e era muito complicado conviver, né? E quando alguém perguntava onde mora fulano, né? Hoje a gente já diz, né? Mora ali, bora, leva você lá. Mas antigamente ninguém conhecia ninguém, né? Minha mãe na parada do ônibus e um repórter procurando ela, né? Para fazer entrevista. A senhora sabe onde mora a dona Lenita? E a minha mãe disse: não, nunca vi falar nessa mulher, não. Dona Lenita? Não, moço, eu moro aqui há tantos anos, nunca vi falar. Né? E depois ela começou a sondar o que era que ele queria e tal. Aí, quando ele se identificou, aí foi que ela disse: sou eu. E teve também um episódio onde 7 trabalhadores estavam para ser assassinados, né? Então, o Frei Anastácio, né, a Pastoral da Terra, né, mandaram, aqui tinha o ramal, não era telefone, era ramal. Então, a telefonista atendia e mandava o recado para as casas. Então, o Frei Anastácio mandando dizer à minha mãe que desse um jeito de avisar a esses 7 companheiros, que era Dadai, Nanã, Elia, Jurandir, um que a gente chama de Catimbó, Nivaldo, né? Domingos, para tentarem fugir o Barra de Gramame, atravessar de canoa, e lá na Praia do Sol ele ia esperar esses trabalhadores para levar para João Pessoa, para eles fugirem das miras dos capangas, né? Então, a minha mãe eu tenho 2 irmãos gêmeos, Marcos e Marcelo, que eles tinham, a gente, o quê? Minha mãe botava roupa de festa na gente só em dezembro, né? Sapato, meia, roupa toda bonitinha e tal. E nesse dia, minha mãe pegou meus 2 irmãos gêmeos e botou o nome de um remédio na mão deles, né? E botou o bilhete na meia de cada um. E mandou eles irem. Você vai na casa de fulano, fulano e fulano. E você na casa de fulano e fulano. Se encontrarem alguém desconhecido, vocês mostrem o remédio, porque os capangas ficavam nas portas, para se o cara botasse a cara do lado de fora, matavam, né? Então, meus irmãos diziam: eu vim buscar esse remédio, aí mostrava. Aí ele mandava meu irmão entrar. Quando chegava lá dentro, meu irmão mostrava o bilhete. E eles conseguiram fugir, todos 7, e o Frei Anastácio pegou esses trabalhadores e levou, ninguém sabe para onde, mas escondeu eles um bom tempo, e eles estavam na mira de serem assassinados, né? Então, essa luta não foi fácil para a gente, não foi fácil. A minha mãe passou 3 meses
foragida, ela e Dadai, depois desse episódio da morte de Bila, né? Porque os capangas queriam matá-los, né? Então, eles eram os cabeças da luta, como eles chamavam. Então, minha mãe ficou com Dadai, ninguém sabia aonde, né? Passamos 3 meses sem saber onde estavam essas pessoas. E foi assim a luta daqui, né? Então, hoje, para a gente viver onde a gente está vivendo, teve quem pagou essa conta, né? E muito caro. E isso numa história relativamente recente, né, Ana? Que você já acompanhou, mas o Quilombo ele também tem uma história anterior, né? Na época da escravidão e, e que várias outras pessoas, seus avós, né? Você comentou um pouquinho dos seus avós, Dona Lenita, Dona Lenira, né? Sempre falava também dos pais e das dificuldades da época, né? Sim, Então parece que é uma trajetória sim, muito. sempre de repressão, né? A influência dos Lundrigs aqui nas nossas vidas, né? No nosso quilombo, né? Eram muitos poderosos, né? E tratavam a gente como cachorro de coiote mesmo, né? Meninos de recado. Minha avó era obrigada nas eleições fazer roupa para os homens, roupa para as mulheres, eles traziam os tecidos e eles vendiam os votos, né? Tantos votos e aquelas pessoas iam com aquela roupa, né? Mostrando que realmente isso era verdade. Então isso era uma humilhação muito grande para a gente, né? Era uma coisa muito difícil da gente conviver, né? Com isso. Mas faz parte da nossa história, né? E hoje? Você falou, né? Falou desse anterior, né? Depois nesse esse momento mais recente. E eu queria saber hoje, vocês têm dificuldades também no território, de manter o território de vocês, e quais são? Hoje a nossa dificuldade de manter o território é a questão da certificação, né? Porque estamos diante de um governo que não é sensível a essa causa, né? E dizem com Uhum. todas as letras que não dá um palmo de terra à quilombola, à indígena, não tem essa política, né? Para quilombolas. A gente ainda essa certificação o que é que ela traz de benefício? Sendo certificado, a gente teria que ter um título comum, né? Então, voltaria ao que era antes, um título comum para todos. Então, Ana, Maria, Joaquina, Pedro, João, cada um é detentor da sua propriedade, mas o documento é um só para todos, com um mapa grande, dizendo daqui a aqui começa o de Ana, daqui a aqui começa o de João, daqui a aqui começa o de Maria. E tendo posse dessa documentação, ninguém pode vender posses, né? Então, isso vai proteger quem? Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E a gente ainda vê hoje muita gente botando placa de venda desses terrenos e a gente não pode barrar porque o processo parou. Então, para mim, isso é a maior ameaça, né? Aonde vai morar os nossos meninos que hoje estão com seus 2, 3 anos de idade, se os pais começarem a fazer isso, né? A vender as propriedades. Então, para mim, hoje é a maior ameaça. A outra ameaça é para quem você está vendendo esse terreno. São pessoas que são sensíveis à causa, que sabem tratar a terra com o valor que ela merece, que não vai botar um prédio de repente, um clube social, né? E aí o quilombola perdeu o direito até de andar dentro do quilombo, que isso já aconteceu aqui com a gente, né? Uma senhora, acho que ela era alemã, que comprou uma área aqui perto, e o vizinho dela, um quilombola, não podia ligar um radinho de pilha, que ela ia lá e mandava desligar e denunciava a polícia, porque a propriedade dela era uma área de um spa, né? Então, o que é isso? É o poste mijando no cachorro? Como assim, né? Então, foi preciso chamar essas pessoas na comunidade, na reunião, na associação, e dizer a eles: olha, primeiro, você tem um recibo de compra e venda. A qualquer momento, a gente pode tomar essa propriedade sua, porque você já comprou uma propriedade que não era para ser comprada, nem vendida.
Então, pise devagar, porque nós somos o dono de tudo isso aqui. Então, se você quer continuar morando aqui, você venha devagar e você respeite quem está aqui há quase 200 anos. E aí, isso deu certo. Inclusive, ela veio com um advogado, né? E eu acho que o advogado conversou com ela e disse, olha, eles estão falando sério, né? E aí isso deu certo. Eles pararam, inclusive retiraram a queixa. Você vai retirar a queixa do menino do quilombola, porque ele é o dono disso aqui. Então, vocês vieram de fora, vocês são forasteiros. E nós somos os donos. Então, você vai na delegacia e vai retirar a queixa. E eles foram. E aí, depois venderam. Hoje é uma clínica de reabilitação, mas tem essa política da boa vizinhança, entendeu? Então, é isso. A preocupação da gente é essa. Então, você vende, de repente, quem compra quer botar a gente para fora, né? Então, isso, para mim, é uma ameaça, né? E então seria a especulação imobiliária que você falou há um tempo atrás. Esse uma das dificuldades que a comunidade sofre hoje em relação à manutenção do território. Oi. Não está me ouvindo, né? Está me ouvindo, Marcela? Oi, Darlan. Eu ouvi, mas deu uma falhada. Acho que esse momentinho aí. Eu precisei entrar, né? Senão você não teria me escutado. Ah, mas era para ter falado no chat, né? Não, mas tudo bem. Eu vou ter que editar aqui. Oi, Darlan, não estou te ouvindo. Não está ainda, né? Deixa eu sair de novo aqui, Cristiana. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Tá me ouvindo, Marcela? Eu estou ouvindo. Tá ouvindo a gente, Ana? Tá, não. Tá ouvindo, não. Acho que é a internet dela. Deixa eu ver. Será que você dá uma ligadinha? Ana, oi. Não, eu acho que seria melhor a gente silenciar e ficar só com o áudio. Das outras vezes funcionou dessa Marcela. forma. Oi, Ana. Tá ouvindo? Tá ouvindo a gente? Não estou te ouvindo também. Tudo bem. Ah, bom, vamos para conversar. Então, eu vou fechar a câmera, é isso, Darlan? Tá ouvindo a gente, Ana? Eu tô aqui com a fotinho do Pablo. Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tá escutando? Agora sim. Ah, tá. Ela deu uma saidinha e ele volta para ver se melhora o áudio dele. Tá bom. Querida, tá ótimo, viu? Tô ouvindo aqui, só aprendendo. Oh, coisa boa. Cadê Pablo? Paulo, tá aqui ouvindo também. Ele tá ali na rede, acompanhando. Uhum. Pronto, ela chegou. Tá ouvindo tranquilo, Ana? Agora sim. Ótimo. Então vamos lá. Eu ia te perguntar uma coisa, mas eu acho que eu nem vou perguntar, né? Você estava falando do pessoal que estava indo morar lá, né? Que pode ter outro estilo de vida. Mas só para a gente aproveitar, para não ter problema da internet parar e a gente não encerrar, então vamos encerrar. Qualquer coisa eu faço mais algumas perguntas, porque tem muitas questões, na verdade. Certo. Então vamos lá.
Ana, e sobre essas dificuldades, né, que você tem colocado do território, de se manter no território, quais são. Não, deixa eu perguntar outra coisa. Você tinha falado essa coisa dos visitantes e tal. Certo. Então, Ana, a maior dificuldade de vocês hoje é em relação à especulação imobiliária na região. É que Uhum. vocês mais têm sido agredidos, né? Isso, porque a gente sabe que não pode barrar esse processo, né? Hoje, quem tem o sítio e quiser vender, ele vai conseguir vender. A nossa grande preocupação é para quem ele está vendendo, né? Que a gente que tenha essa preocupação de vender a pessoa conhecida, que saber a trajetória de vida dessa pessoa, que de repente não vai criar problemas para a gente, né? Então, seria isso, né? Você tinha falado também das rotas turísticas, né, que tem recebido algumas pessoas, né, alguns turistas para conhecer o território. E, e a gente recentemente tem um projeto também da turistificação aí no Litoral Sul. Eu não sei Uhum. se vai chegar até vocês, se vocês estão acompanhando esse processo. Não, ainda não. A gente está passando por uma gestão nova, né, que não nos chamou ainda para o turismo mesmo, está muito distante da gente, né, não chegou perto da gente ainda para dizer, olha, nossos planos são assim, vocês são muito importantes para isso, ou vocês não têm importância nenhuma para a gente, então, não disseram para que vieram ainda, né, a gente está esperando aqui para dialogar, né, mas espero que não demore. E aí, além dessa dificuldade também com o território, também tem algumas dificuldades em relação à manutenção do coco, né? Principalmente da festa do Sim. coco. Me fala um pouco como é Uhum. que está essa nova etapa do coco. Então, essa nova etapa está assim, aguardando a senhora que fez a doação do terreno, a gente está aguardando que ela delimite, né, porque a gente já mediu, já tem o conhecimento de onde é, mas como ela está loteando a granja dela, ela vai vender, né, então está loteando, fazendo os lotes, e ela mandou esperar que ela mesmo queria fazer essa medição do nosso terreno lá, né? Mas já estamos os pedreiros certos, já fazendo orçamento de preço das coisas, já estamos com o projeto na mão, lindíssimo, já estamos com um monte de pessoas querendo ajudar. Então, estamos nessa fase, né? Só aguardando que ela diga assim: o terreno está aqui, é de vocês, já está todo legalizado, né? Em cartório e tal. E só aguardando, ansioso para botar a mão na massa e começar o projeto mesmo em si, mas desse jeito, né? Só esperando que ela dê o sinal verde. Né? E se alguém quiser ajudar, Ana, a história de vocês, nesse novo terreno, né? Como é que pode fazer? Como é que entra em contato? Vocês têm algum meio mais fácil de diálogo? Olha, a gente continua com a vaquinha online, né? Tá bem parada, porque a gente está querendo fazer uma. Eu acho que quando a gente começar o projeto, que fizer a delimitação e botar as primeiras pedras, isso vai facilitar mais, para a gente ter mais credibilidade de dizer assim, ó, pessoal, começou, vamos lá, quem puder ajudar com material de construção, ajude, quem puder ajudar com material, com a mão de obra, ajude, né? Mas eu acredito que essas ajudas virão. Eu acho que quando a gente começar mesmo a obra, essas ajudas vão aparecer, né? Então, a gente tem essa vaquinha online ainda, né? Ainda está aberta. A gente tem algumas pessoas querendo, os pedreiros estão justamente fazendo esse levantamento de material, né? Quantos cimentos, quanto os tijolos vão ser feitos no local, né, que é a taipa de pilão, que vai ser argila com cimento, então a gente vai gastar muito cimento, né? E a gente tem essas opções, né? Você pode doar cimento, você pode doar mão de obra, você pode ligar para a gente para saber o que é que pode doar, né? Se é mão de obra ou como é que pode ajudar nesse sentido. Ah, ótimo.
A gente vai deixar, então, né? A gente vai pegar essa vaquinha aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente deixa essa vaquinha para quem quiser ajudar, também um contato, né, através das redes sociais, para quem quiser se envolver aí nessa luta, né? E por falar em luta, que não é só a luta do coco, né? A luta do território também, me parece que as coisas são bem, estão interligadas, né? A festa do coco depende também do território. Você tinha falado, por exemplo, das biojoias, né? Que as coisas estão ali, estão aí no território, então urbanizar também dificulta o acesso. Você tinha falado dessa questão da especulação imobiliária, que você construindo muros impedem as pessoas de circularem, né? Seja pescadores, caçadores, agricultores. Então tem todo esse impacto que a urbanização acaba acarretando nas comunidades, né? É o que a gente tem visto. E dentro de uma das coisas que a gente tinha conversado há um tempo atrás, eu acho que da última vez, inclusive, o pessoal não sabe, né? Mas uma das dificuldades que a gente teve de estar aqui reunido, gravando, foi por conta do óleo, do azeite de batibutá. Então, conta aí um Tá. pouco desse batibutá aí, Ana. Então, foram 2 meses de muita luta, né? E o resultado foi incrível. A gente está com quase 5, eu acho que mais de 5 litros de azeite em recipientes de tamanhos diferentes. Estamos esperando só as etiquetas e um panfletozinho explicando o que é o azeite, para que serve. E eu acho que nessa próxima semana a gente já vai lançar aí para quem quiser comprar. E aí é um azeite que centenário, né? Que antigamente quase todas as casas fazia, né? A minha avó sempre tinha azeite de batibutá em casa, porque na Semana Santa, ela, como era madrinha de um mundaréu de gente, então os afilhados, na Sexta-feira da Paixão, ainda tem o costume de vir dar a benção de joelhos, né? Aos padrinhos, aos tios, aos avós, às mãe, pai, né? E esses afilhados dela sempre traziam um pouquinho de azeite para minha avó. Então, minha avó ia juntando esses azeites, a gente sempre tinha. E é um azeite delicioso para você usar na culinária, para usar em alguns problemas de saúde, né? Ele reconstitui a pele no caso de queimadura de até 3º grau, né? É muito comum aqui os acidentes de moto, as pessoas todas arrebentadas, todas feridas, e mandar pedir azeite de batibutá para botar nesses ferimentos e cicatriza bem rápido, né? Para dar compressas em dores nas articulações. Então, é um azeite para a gente que é quase milagroso, né? E aqui ninguém mais faz, né? Só eu, a teimosa aqui, que aprendi com a minha mãe já aprendeu com a avó dela, com as mais velhas da comunidade, e é um serviço muito árduo, muito, muito mesmo, porque é todo artesanal, né? A gente vai para as matas catar o batibutá, que é uma semente muito bonita. Essa semente vai ser catada, né? E vai para o fogo, são 8 horas de fogo, né? Depois do fogo, ela vai para o pilão, ser pisada. Depois de pisar, ela vai ser lavada, né? Ser bem esfregada muitas vezes, e ela vai soltando uma manteiga, né? Que essa manteiga vai para o fogo de novo e vai ser transformada num azeite verde. Deixa eu ver se eu tenho aqui já eu trago aqui para mostrar a vocês. Acho que eu tenho uma pequenininha ali. E a gente botou num recipiente bem bacana com a cara das biojoias do ar, e vai estar já à disposição de vocês. E comprem, se deliciem. E é uma semente que você tem 40 dias para catar, cozinhar e fazer o azeite, porque ela só está disponível da quarta-feira de cinza até sexta-feira da paixão. Agora, se você for nas matas, você quase não encontra mais, né? Porque já estamos em cima da Semana Santa. Então, deu tempo da gente catar bastante semente e trabalhar muito e ficar com os braços doídos de tanto pisar no pilão, mas graças a Deus juntamos aqui um grupo de mulheres bem tampa e fizemos um bocado de azeite para vocês provarem aí, tá bom? Tá maravilhoso, maravilhoso essa história do batibutá. Que é isso, né? Também faz parte do patrimônio de vocês, né? É um azeite bem Sim, específico sim, com e certeza. Isso só faz aqui nesse quilombo e algumas tribos do litoral norte.
né? Algumas tribos lá de Baía da Traição, Rio Tinto, também fazem, né? Mas aqui só a gente do Quilombo do Ipiranga, né? As teimosas. As resistentes, né? É o papel, é o bastão da mestra, né? Pegou a maestria, vem suas responsabilidades. Pois É, é, já estou ensinando, né, como é que se faz. Eu quero uma parceria com algumas mulheres do assentamento Dona Antônia, que lá tem uma imensidade dessa semente, né? E se a gente fizer uma parceria, todo mundo sai ganhando, né? Então é isso, não pensar só na gente, né? Dar essa força, dar esse conhecimento também para outras mulheres, né? maravilha. Bem, Ana, eu sei que a história, ela, né, tudo que você vai falando vai trazendo outras curiosidades, a questão do território, da tradição, né, isso que você tem falado, que recebeu, tem que transmitir, e a gente tem pouco tempo, na verdade, para explanar tanta coisa, mas a gente tá tendo esse primeiro movimento aqui, desse encontro, de várias comunidades, várias representações, e acredito que a gente vai desdobrar esse projeto em outros momentos também. E aí eu queria te pedir uma coisa, sem te abusar. Né? Você falou muito dessa luta do quilombo, da luta enquanto uma mestra, né? A dificuldade de transmitir do quilombo para garantir seu território, e garantir seu território é garantir os modos de vida, né? Seja o batibutá, seja as biojoias do ar, seja o próprio turismo rural, né, que vocês protagonizam, ou mesmo a festa do coco, né? Por a questão Uhum. dos instrumentos e tal. E aí eu queria saber se tem algum coco que representa todo esse, toda essa luta, assim, né? Se tem algum coco que você pudesse cantar aí Bem pequenininho aqui, né? Essa mureta aí. Sim. para gente Oi. encerrar essa. Ah, se você vai mostrar ainda o, né? Para a gente já ir encerrando. É, é, eu acho que tem vários cocos que mostram isso, né? O próprio samba negro, né? Eu acho que é um dos cocos muito expressivos, né? Fala um pouco dessa questão de ser negro, de lutar, né? De ser por muito tempo é, capacho, né? Dos brancos, né? Viver em função dos brancos. Não é à toa que as cozinhas dos grandes estão cheias de negras e negros, né? Então a gente ainda vê muito isso, né? Era até sinal de status ter um negro na sua cozinha, né? Hoje, mas a gente vê também muita liberdade, muita libertação, né? Muitas mulheres negras sendo libertas, indo para as universidades, ocupando seus espaços. Isso deixa a gente muito feliz, né? Mas e ainda vemos muito isso, né? Muitas negras indo trabalhar nas pousadas do Conde, não como recepcionista, né? Mas como camareira, como arrumadeira, como, né? Essa coisa ainda nos dói muito, né? Mas a gente vai tentando ocupar esses espaços e espero que um dia a gente chegue lá, né? Eu acho que um dos poucos que a gente fala dele que ele expressa muito isso também é o lengo-tengo, né? Que era um dos cocos que o Bitonho, o mestre Bitonho gostava muito. Lengo, tengo, eu morro de trabalhar. De dia tô na enxada, de noite vou batucar. Lengo, tengo, eu morro de trabalhar. De dia tô na enxada, de noite vou batucar. É a resistência do corpo. Maravilha. Oh, oh, bem Ó o bate-botar. pequenininho, mas uma manteiga. Aqui, cadê? Uma manteiga, ó, bem resistente. E a partir do momento que você deixa no lugar, que ela pega um pouco de calor, ela vira o azeite mesmo, verde, lindo, delicioso. Você pode comer com pão, salada crua, fritar um peixe, pode fazer mil coisas com ele. Maravilha. E quanto tempo é, Ana? 40 dias para produzir isso tudo, né? Mas para produzir um potezinho desse. 40 dias, é a quaresma. Só se encontra ele na quaresma. Então, é 40 dias da sexta-feira da quarta-feira de cinzas à sexta-feira da paixão.
Por que ninguém Por sabe? isso, Aí os antropólogos que lutem para descobrir. vamos lá. A gente, quem sabe numa próxima live a gente consegue já discutir um pouco sobre isso, né? Descobrir aí. Na verdade, você é que vai É, ensinar a gente. tá. Ana, eu só tenho a te agradecer, na verdade, esse momento, né? Eu acho que foi bem suave, como sempre, essa alegria, né? Esse sorriso aí diante de tantas dificuldades que, quando a gente vê, a gente nem imagina, mas quando a gente convive, a gente vai vendo as dificuldades, tanto como mestra, né? Que assume esse papel aí de Aqui, transmissão, as dificuldades com a modernidade, como também da luta pelo território, a luta pela própria comunidade, né? E os direitos do quilombo. Mas me mostra aí o que é que você tem mais para mostrar. o quê? Não, não, era com tia Lenira aqui que você me perguntou Ah, um tá. negócio. Então é isso, Ana. Eu Ah, só quero te agradecer pelo sorriso, pela simpatia, por toda essa obrigada. garra, né? Esse exemplo aí que você nos traz, essa história, que é muito mais profunda do que isso, né? Do que essa uma horinha aqui que a gente está conversando. Não é nem um pouco Uhum. suficiente para o pessoal conhecer. E, e eu acho que fica muito evidente, né? Como essas manifestações, esse modo de vida, né? Precisa do território, né? A sua Sim, identidade étnica, para você viver, você mesmo falou, né? Que foi para o Rio e voltou. E é nesse sim. retorno aí que vai atrás para resguardar justamente essas manifestações, o modo de vida, porque é diferente. Então é isso, Ana. Eu vou passar para você para fazer o encerramento. Se quiser encerrar com coco, com uma mensagem, fica aí contigo. Obrigadão. Obrigada também. Essas oportunidades são muito boas para a gente, né? Tá sempre contando essas histórias, vocês escrevendo aí, que é o mais importante para a gente, né? Porque o que a gente fala, o vento leva, né? E quando vocês resistam, isso vai ficar para muita gente tomar conhecimento, né? E só agradecer a esse projeto, a esse povo, a esses meninos aí bacanas que vai provocando a gente cada vez mais. Essas histórias não podem, a gente não pode levar elas com a gente, né? Até um crime, né? E é isso, dizer que a gente está muito ansiosa, esperando que acabe essa pandemia, esse genocídio que está aí, nosso país cada dia mais bagunçado por falta de uma orientação maior, né? Que seria um presidente responsável que tratasse o povo brasileiro como ele merece. E, e, e é isso. E só agradecer mesmo. Hoje estou sem muita inspiração para cantar, para recitar, Mas a gente vai para vencer. tudo. A gente vai superar Vai, esse com certeza. momento. Acho que esses espaços também ajudam, não só a gente que está aqui nesse momento, mas todo mundo também que vai assistindo. Dá um respiro, porque a história do Quilombo é uma história de resistência, é uma história de Profundo. força, não é isso? Já passaram muita coisa, vai passar também essa pandemia. E Já, a gente já, vai com se ver numa certeza. festa do coco. Então fica aqui o convite, né? Festa do coco, assim que acabar, Nesses e é dias. isso. Nesses dias. Maravilha. Tchau, Ana. Obrigadão. Tchau, tchau.